Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com a 4ª temporada do podcast Os Nossos, conversa sobre relações e conflitos familiares. Eu sou a Dora, fundadora do app Os Nossos, estou aqui com a Luciana e com a Renata, sejam muito bem-vindas. Oi. Nessa 4ª temporada. Estamos gravando aqui no Espaço Compasso Colab. Essa 4ª temporada é sobre temas recorrentes em direito de família. Sabe aqueles campeões de audiência? Hoje a gente vai falar sobre divórcio, que é um tema que a gente já falou en passant em outros episódios, mas não tínhamos dedicado um episódio para esse tema específico. A gente vai falar um pouco da história do divórcio e alguns aspectos práticos também. É importante dizer que esse podcast não dá orientação jurídica para o seu caso. A gente fala em termos gerais. Então, se você tem uma questão com esse tema, procure um advogado. Boa tarde, Luciana e Renata, tudo bem? Procure um advogado o ano que vem. A gente estava falando exatamente isso. Terminando o ano, nós estamos em novembro, para quem for escutar esse videocast depois. Vai escutar em dezembro, liga para o advogado em janeiro, tá bom? Não, janeiro, fevereiro, né? Porque o que acontece, Dora, é assim, me corrija se eu estiver errada, Não. As questões de família, as pessoas, elas, às vezes, não conseguem fazer nada até Novembro. Aí, em novembro, elas acordam e falam assim, eu não resolvi nada. Eu quero começar o ano de vida nova. Fofa, não. Não resolveu até agora, não vamos resolver. Ou nem começar. Já não é para esse ano, né? Não, eu resolver coisas que estão em andamento, tudo bem. Mas querer resolver agora, não dá mais. Muito bom. Então vamos começar falando um pouquinho da história do divórcio, né? A lei é de 1977. Tem uma decisão que saiu há um tempo atrás, acabando com a separação, que era uma etapa prévia ao divórcio. Então eu queria que vocês contassem um pouco como era e como ficou agora as etapas para alguém se divorciar. Etapas. Quer que eu fale? Sim. Bom, é o seguinte, antes não existia, né, divórcio, nem separação, e as pessoas eram desquitadas. E era um horror essa história do tipo, é desquitada. Por quê? Porque, na verdade, a instituição casamento, eu nem sei, eu tô falando de chutômetro, tá? Era uma coisa bem religiosa, né? As pessoas, né, se casam até que a morte os separe. E essa era a regra. Então, uma pessoa que, inclusive, se desquitar, divorciar, enfim, não pode casar novamente na igreja. Na igreja católica, Sim. eu acho que é assim, né? Na religião judaica tem o divórcio, Sim. efetivamente. Mas, enfim, então não vamos falar sobre isso. Então, as pessoas eram desquitadas. Aí, a lei do divórcio, que é de 77, ela ficou um tempão. Eu era muito pequena, a Renata nem nascida era. Eu era bem pequena. Ela, na verdade, era algo que eles queriam fazer. Só que como que você vai, de repente, a pessoa era primeiro desquitada. Então, vinha uma lei para falar assim, olha, agora ela vai ser divorciada. Não dá, é uma mudança muito radical. Então, foi feito um acordão. Você sabe, Lu, que assim, embora eu não fosse nascida em 77, eu tive a oportunidade de ver reportagens da época, vídeos, jornal, TV. Maior e também bafafá, né? As pessoas achavam, sério, que a família ia acabar, que o casamento ia acabar, que o divórcio era o fim dos tempos. Olha só. Realmente era uma coisa louca, assim. Mas era uma ruptura grande, né? Totalmente, porque historicamente? Sim, mas existia eu acho que uma dificuldade de entender que aquilo já fazia parte da vida das pessoas. Porque só que ela precisava ser legalizada. Exato. Né? Não é que as pessoas ficassem juntas pro resto da vida, não era essa a realidade, né? Mas trazer isso pro tirar do irregular, né? E trazer pro regular, pro reconhecimento, é que acho que apavorava demais, né? E o que acho que as pessoas precisam saber é o seguinte: casamento, tirando a parte religiosa, é um contrato, né? Então, pode ter um fim. E a gente precisa organizar como esse fim vai acontecer. Então, acho que a lei do divórcio, ela veio organizar isso. Mas a Lu ia falar do acordão, que foi para trazer a questão da separação, né? Sim. Então, aí, na verdade, assim, veio para organizar isso, só que como essa era muito radical, fala assim, mas como que você vai sair do nada pro tudo? Então, foi feito um acordo para você colocar essa separação judicial. Como uma etapa. É uma etapa. Então, assim, as pessoas iam... Primeiro, elas se separavam.
E aí depois tinha um lapso temporal que foi mudando, né? Para aí assim elas poderem se divorciar. Então, o que acontece era como se fosse assim, uma chancha, sabe? Vamos dar uma chance para a pessoa arrependimento, né? se arrepender, porque se ela se arrependesse, era uma delicinha. Você apresentava uma petição, falava assim, olha, é uma petição de reconciliação. Eu quero voltar a ser casado. Só fiz uma na vida. Eu também, eu fiz uma na vida. É a coisa mais engraçada. Quando você conta isso pro cliente, nossa, mas eu vou ficar casado de novo, vai. Você não quer ficar casado? Hoje em dia, eu já fiz um divórcio uma vez meu cliente casou, e aí fiz o divórcio de novo dele. Entendeu? Então ele casou 2 vezes com a mesma mulher. E se divorciou 2 vezes com a mesma mulher. Então isso é engraçado. Mas enfim, então a separação era assim um período de experiência que a pessoa teria para ver se ela queria se divorciar mesmo. Só que aconteceu o seguinte, as pessoas se divorciavam e esqueciam de se... Minto. As pessoas se separavam e esqueciam de se divorciar. Porque na prática, não é que a pessoa... Todos os deveres que vêm inerentes ao casamento, eles eram rompidos com a separação. Então, dever de coabitação, de sustento, enfim, tudo isso chegava ao fim. A única coisa que continuava intacta era o vínculo matrimonial. É isso que eu ia perguntar. A separação não acabava com o vínculo? Não, uma pessoa separada, se o cônjuge morria, a pessoa era viúva. Ela recebia o título de viúva. Mas aí o que acontecia? A pessoa normalmente, ela só ia se lembrar que ficou um degrau faltando, que era esse degrau do vínculo, quando ela queria se casar de novo. Que daí ela se dava conta de que ela precisava romper o vínculo, e portanto do divórcio, para poder se casar novamente. E aí era aquela coisa, né? Nossa, você não acha a pessoa, ou pior que isso. Ah, é? Você quer se divorciar? Então, olha, eu preciso de tal. Virava uma chantagem. Olha né? só. Então, a gente sai lá de 77 e chega em 2010 com a emenda constitucional que, de certa maneira, acabou com a separação, né? Ou não acabou na lei, porque ela ainda ficou no Código Civil, né? A Constituição eliminou a separação, mas o Código Civil manteve, né? Que foi a decisão de agora do Supremo, que não existe mais a separação. Mas, então, a separação valeu de 77 a 2010 e, a partir de 2010, só na letra da lei... Não, tinha gente ainda que fazia separação, né? Depois de 2010? Ah, sim. Sei lá, porque preferia. Eu não tive nenhum caso de alguém que quisesse se separar ao invés de se divorciar. Os exemplos que eu vi de casos de outras pessoas ou jurisprudência, normalmente estavam mais ligados à questão religiosa até, né? No sentido da pessoa quer fazer esse rompimento civil ali, mas não quer... como para a religião o divórcio é uma coisa repugnante, para algumas religiões, Sim. enfim. Então, a pessoa não queria o divórcio por conta disso. Mas era uma polêmica, né? Tem juiz que entende que tinha, tem juiz que entende que não. Ficava uma discussãozinha ali que na prática não levava a nada. Acho que... E teve... não sei se a gente vai falar da culpa já ou depois, daqui a pouco. Né? Então tá bom. Mas enfim, acho que então depois de 2010 a separação ficou só no Código Civil e na prática raramente... Em 2010 você podia pedir o divórcio. Direto, ponto, pede o divórcio e a única coisa que a outra pessoa podia fazer era aceitar, porque não tinha por que não aceitar. Depois disso, mais recentemente, a gente tem até uma discussão que você vê como realmente a coisa vai evoluindo, né? Então, primeiro não tinha o divórcio, aí depois para o divórcio existir, teve que ter uma coisa intermediária que era a separação. Aí, depois a separação deixa de fazer parte do nosso sistema e fica só o divórcio. Hoje, a gente já está discutindo se o divórcio, ele pode ser um divórcio liminar, ou seja, sem sequer trazer o outro para o processo ou não. Então, você vê uma coisa do não posso me divorciar, agora eu posso me divorciar sem o outro saber. Então, é muito interessante isso, né? Porque acaba complicado. Mas isso é a coisa mais legal do direito, é que as coisas vão mudando e a lei, às vezes, tem que correr atrás disso, né? Porque o próprio divórcio, as pessoas, assim, tinha que ter, porque senão as pessoas ficavam burlando essa lei para organizar esse estado civil. Mas esse divórcio liminar seria quase um divórcio unilateral. Mas hoje em dia ele porque se eu quero me divorciar
e o meu cônjuge não quer, a única coisa que ele pode fazer é tirar as calças e pisar em cima, porque não tem, entendeu? Não tem o que, não tem o que fazer. Ele não pode falar, não quero. Que ele pode fugir, não receber citação. É que nesse caso, me corrige, por favor, mas eu entendo que o divórcio pode ser decretado sem até a outra parte ser ouvida. Eu tive um caso no divórcio liminar, assim, não é? Mas aí a questão é assim, ela seria ouvida para quê? Falando do divórcio em si, não estou entrando na discussão da partilha, de divisão de bens, assim, mas dizendo assim, o meu direito a me divorciar estar mais casado. E de não estar mais casado independe da vontade. É um direito potestativo. Eu lembro dessa aula. Os outros não podem se opor. Sim. Então, se os outros não podem se opor... Para que eu vou dar a chance do outro falar? Agora, é claro que você tem um sistema de contraditório, de ampla defesa, de não sei o quê. Então, tudo bem, na teoria é muito simples, mas na prática é mais complexo. Agora, num caso que eu tive que houve o divórcio liminar, o que acontecia? A pessoa estava num lugar de difícil acesso. Havia um combinado antes, num acordo que a gente tinha feito judicialmente com relação a questões das crianças, de que quando a pessoa chegasse nesse país, ela iniciaria o processo do divórcio consular, porque não fizemos o divórcio no Brasil para não atrapalhar a própria documentação que ela já tinha emitido para viajar. Quando chegou lá, ela não cumpriu isso. E aí o tempo foi passando. Isso gerava constrangimento para a pessoa, porque imagina, você vai se hospedar num hotel com a sua namorada, casado, sabe? Não é uma coisa agradável, né? A situação de fato não correspondia à situação jurídica. E aí, explicando esse contexto, o juiz decretou o divórcio liminarmente. Mas você vê, não era simplesmente, eu quero e o outro não tem nada a ver com isso. Claro. Era um contexto, tinha uma justificativa. Mas vai chegar, mas eu acho que isso talvez evolua para aquela história. Eu peço, porque aí é só uma discussão centralizada no direito, na dissolução daquele casamento que não existe mais, né? Não existe mais. Eu vou entrar nisso agora. Vamos um pouquinho para a parte bem prática. Quando a convivência fica insuportável, como você falou, o casamento não existe mais, às vezes uma das partes resolve simplesmente sair de casa. Pega a sua malinha e vai embora. Quais são os efeitos jurídicos e patrimoniais dessa saída de casa sem nenhum tipo de formalização ou, enfim, desse divórcio? Aquela coisa, chegou no insuportável ou houve uma briga terrível, pega e sai de casa. Quais são as consequências, as principais, claro, patrimoniais e jurídicas desse ato? Então, o sair de casa em si não é um marco se não tem um comportamento de como ele separa. É assim... quero me separar de fato. Então, eu saio com a minha mala e falo, eu estou separado de fato. Isso é uma coisa. Sim, mas isso não tem um efeito do rompimento do regime de bens? Então, aí vai ter uma discussão. Então, assim, às vezes as pessoas saem de casa para pensar na vida, né? E voltam. Ok. Às vezes pensar. Ou no calor do momento. Sim. Uma discussão, sai, mas depois volta. Vamos pensar em quem não volta, que já seria o início desse aí não rompimento. Voltou e a coisa se consolidou. Então, essas pessoas, esse que era um casal, não é mais um casal. De fato, né? Ela continua juridicamente atrelada um ao outro, mas ela não é de fato. Então, a gente chama isso de separação de fato. Que antes até se tinha que fazer separação de corpos. E isso já até está ultrapassado, e você sabe que essa história da separação de corpos era uma coisa interessante, né? Porque a gente tinha duas figuras, a separação de corpos e o afastamento do lar. Então, a separação de corpos era como um decreto do juiz dizendo não estão mais juntos, e isso gera os efeitos, por exemplo, do rompimento do regime de bens. Você poderia ter a separação de corpos sem o afastamento do lar. Pessoas que estão convivendo bem, civilizadamente, que não vão se agredir, que conseguem se tolerar. Dá certo. Não, mas né? Então, é aquela coisa. Já estou dizendo, não dá certo. Mas poderia. Então, você pode ter a separação de corpos sem ter o afastamento do lar. Quando você tem o afastamento do lar, necessariamente você tem a separação de corpos. Só que o que aconteceu? Isso sempre tinha uma decisão judicial. Você não tinha nem separação de corpos, nem afastamento sem uma decisão judicial. As pessoas começaram a fazer esse afastamento por vontade
de uma ou das duas, muitas vezes até com um documento dizendo, olha, nós estamos aqui... Em particular, né? Eu vi vários. Estamos chegando, entendendo que não dá mais para coabitarmos e vamos cada um para um lado e tal, sem a decisão judicial. E aí isso recebeu o nome de separação de fato. E o que acontece? Os efeitos do divórcio, você tinha inicialmente, do momento ali da separação judicial ou do divórcio, né, para frente. Depois, o entendimento, né, e até a própria lei, eles retroagiam a data da separação de corpos. E hoje o entendimento já sedimentado, solidificado, de que eles retroagem a data da separação de fato. Então, o que eu tenho visto muito? As pessoas estão, às vezes, por exemplo, separadas de fato há algum tempo, aí vão ao judiciário e pedem para o juiz declarar a separação de corpos. O juiz dizendo, olha, eu não preciso declarar isso, porque existem decisões do STJ, e está dizendo que a separação de fato é suficiente para o rompimento do regime de bens. E a data pode retroagir da separação de fato? Sem dúvida, porque, na verdade, as próprias pessoas vão falar, nós estamos separados de fato desde então. Sim. Óbvio que isso, às vezes, dá discussão, pau. Porque, eu tinha só saído de casa, mas eu queria voltar. Por quê? Tem efeitos patrimoniais. Que essa é a minha pergunta. Qual é o efeito? Quais são... Quando essa separação de fato você tem... Cessa o dever de coabitação, de manutenção, de regime de bens, de fidelidade, né? É que hoje em dia a fidelidade não pega muita coisa. Assim, na verdade, você não tem uma consequência patrimonial se você for infiel. Mas o que acontece você se dá por tipo, tá bom, eu tô separado. Eu não tô judicialmente separado, mas eu estou separado. E a mais importante de todas o rompimento do vínculo do regime de bens. Quer dizer, porque se uma pessoa for casada, por exemplo, com união parcial de bens, a partir daquele momento para frente, as coisas que essa pessoa adquirir já não comunicam com o cônjuge. Entendeu? Então, um exemplo simples, né? Se você pegar a grande parte da população assalariada, casada num regime de comunhão parcial de bens. Então, o dinheiro que ele ganhou até o dia da separação de fato entra no bolo comum. O dinheiro que ele ganhou dali para frente é só de um ou só do outro. Ele comprou uma casa, por exemplo. Eu vou precisar olhar qual foi o dinheiro que ele usou. Ele usou um dinheiro novo que ele ganhou depois, ele usou um dinheiro antigo que já tinha. É isso que vai marcar e definir. Agora, temas que dão complicação nessa história. Recebimento de bônus, coisas que você fez... Que só perpetuou. Né? E assim, nesse período, né? Nesse período. Então, a pessoa recebeu um bônus do trabalho depois da separação de fato. Tá, mas ele é um bônus relativo ao período anterior? Não. Então, essas coisas geram problemas. Pegando a carona na sua dica, não faça nada no final do ano, é época de bônus, inclusive, né? Então, não é hora pode de haver se uma divorciar, discussão, separar, não. Se não sair de casa agora, se o bônus que costuma entrar em janeiro, fevereiro, vai ser partilhado ou não. E, por exemplo, é um bônus do ano de 2023. O período então, você vai ter em geral. uma proporção ali. Então... Não, e eu acho que o que mais complicômetro que eu escuto lá no escritório é o seguinte, e abandono de lar? Gente, abandono de lar não é o físico, né? Mas o cuidado com os filhos, tanto físico como econômico e emocional. Então, isso que caracteriza o abandono de lar. E a pessoa que some, não telefona mais, alguma coisa assim? Tem. Tem gente que vai comprar cigarro e não volta, né? Não, e aí, nesse ponto, Lu, a gente tem até aquele... Não tem um usucapião específico? Tem. Que é uma questão que eu também nunca vi aplicar nas minhas situações concretas, mas você tem isso, a pessoa saiu, nunca mais voltou. Eu fiz uma ação, foi super legal. Né? E conta um pouquinho disso, que esse é um efeito interessante. Desculpa, o usucapião da casa? Por exemplo, olha só, a pessoa ficou, no meu caso era até assim, uma pessoa que tinha a posse de um imóvel, o marido foi embora durante 20 anos, nunca mais voltou. E depois, quando ele voltou 20 anos, ele falou, não, esse imóvel é meu. Ela falou, não. Como é seu? Eu paguei IPTU e condomínio o tempo inteiro. Criei todos os nossos filhos, você quer? E a gente ganhou. E ela virou proprietária por usucapião. Muito bom. Muito legal. Então, entrando aí na partilha de bens,
algumas pessoas fazem a partilha posterior ao divórcio, né? Quer dizer, rompem o vínculo, mas não partilham no primeiro momento, deixam para depois, por N razões que não vêm ao caso. Eu queria saber qual é a visão de vocês sobre isso, né? Porque elas continuam provavelmente condôminas de alguns bens. O que vocês acham dessa situação em que se rompe o vínculo, mas o patrimônio ainda é comum e se espera para fazer depois, por alguma razão? Então, mas eu vou falar o seguinte. Eu, particularmente, gosto de resolver. Né? Você está divorciando, você organiza. Você não quer ser condômino com a outra pessoa, você não quer... O vínculo precisa acabar por completo. Mas muitas vezes, né? Muitas vezes a gente não consegue, por N razões. Ou complexidade do patrimônio, ou a indivisibilidade do patrimônio. Então, eu acho que a questão é assim, são coisas departamentadas, né? E são coisas que dá pra gente resolver. Então, por que não resolver o divórcio e cuidar da partilha posterior? Às vezes... E dependendo com quem, né, você está negociando, enfim, é até salutar. Tem outras vezes que não, porque o vínculo, inclusive, ajuda a resolver a partilha de uma forma mais rápida. Então, é uma questão muito pontual. Mas você faz muitos casos disso? Muito. O quê? De fazer a partilha depois? É. Muitos. Ah, eu achei que era exceção. Não. Você não tem? Eu tenho muitos. Tenho muito pouco. Você tem muito pouco? Não, eu tenho muitos, porque assim, na verdade, inclusive quando você está no litígio... Né? Quando está no litígio, o que acontece é isso. Você faz o divórcio e fala, bom, vamos resolver, porque a partilha é tão complexa. Quando a questão está litigiosa, cada assunto tem o seu quadradinho, tem a sua ação. Então, às vezes você consegue fazer um acordo num aspecto, por exemplo, alimentos, guarda convivência. O divórcio, os juízes cada vez mais têm usado a ferramenta da sentença parcial, Sim. que eles... gente, não tem por que manter as pessoas realmente vinculadas, né? Então, eles decretam o divórcio ali numa sentença e segue o processo a partilha segue adiante. Mas é que para mim é engraçado, né? Quando a Dora fala de fazer a partilha depois, eu não pensei nesses casos que estão judicializados, porque de uma forma ou de outra, para mim, isso já é o assunto, ele está mapeado de algum jeito. Vem mais para no meu raciocínio a pessoa que assim se divorcia e deixa para resolver depois a questão da partilha, que eu acho complicado, porque assim, primeira coisa, sempre falo, a sua vida de fato, quem você é, o que é seu, o que você faz, o que você não faz, ela precisa ser o mais próximo possível da sua vida jurídica. Sem dúvida. Então é assim, você vive junto com alguém? O que é isso? É um namoro? É uma união estável? Vamos organizar, porque depois essa bagunça acaba dando pano para manga. O patrimônio que está com você é seu? Não, é da minha esposa, que eu nunca... É meu junto com a minha esposa, ou com o meu marido, não partilhei e tal. A tendência é que isso dê problema em algum momento. Por quê? É improvável que tudo esteja sendo administrado e gerido pelos dois o tempo inteiro. É muito provável que haja um problema de gestão ao longo do tempo. Mas você investiu aonde? Aplicou aonde? Usou para quê? Como é que foi? Como é que não foi? Então, acho que quanto antes organizar a partilha, melhor. Ainda que seja para alguma coisa ficar em condomínio. Condomínio, sim. Mas é um condomínio regulamentado. Cada um tem seus deveres, suas obrigações, seus direitos sobre aquele patrimônio. Agora, deixar no vai da valsa, e normalmente isso acontece, acho que é mais comum com casais mais antigos, velhos, isso. em que uma das pessoas não tem muito traquejo para gerir o patrimônio, prefere que o outro faça isso e fica recebendo de tempos em tempos lá a sua renda. Só que a confiança muitas vezes já não é a mesma. Então, não é uma coisa muito salutar, né, Lu? Não, por isso que eu falei, eu gosto de resolver tudo, mas às vezes não dá. E aí, quando não dá, você tem a possibilidade. Então, as pessoas precisam saber que existe essa possibilidade. Então, se tiver uma sentença parcial, adoro o processo. Na verdade, vai ser porque o juiz decidiu que o divórcio vai ser anterior à partilha. Sim, chama sentença parcial de mérito. É bem comum. E aí, cabe a ele quis que saísse o divórcio e a partilha fosse posterior. Não, na verdade, o processo acaba indo para esse lado, porque é o seguinte...
entra-se com o divórcio, a outra fala assim, eu quero divórcio, mas a partilha eu quero discutir melhor. Tá. Então o juiz fala, tá bom, então o que um tá de acordo com o divórcio. É uma forma de ir tirando De tirar, da mesa aquilo que não sim. tem Entendeu? discussão, Que não tem sabe? discussão. Agora, se não for um caso judicializado, às vezes também a dificuldade de partilhar é uma questão do vínculo ainda, né, entre as pessoas. Porque o patrimônio em comum é uma maneira de você estar vinculado ao outro. Então me dá um pouco a impressão Então, que... mas tem esse lado psicológico, mas tem às vezes, Isso. mas tem a questão que às vezes não dá mesmo, coisas indivisíveis. Por exemplo, uma fazenda, né? Tem uma fazenda. Como que você faz? Corta aqui, divide. Põe às a vezes- cerca no meio, Não, né? e às Não, vezes mas- tem uma parte da fazenda que é mais lucrativa do que a outra. Sim, Então é precisa ter um complicado. pouco de cuidado. E precisa ter calma, inclusive, porque assim, muitos dos advogados de divórcio, eles pensam assim. Só que existe um reflexo patrimonial e tributário imenso. Às vezes tem que cuidar dessa parte tributária para fazer uma boa partilha. Não é só, tipo, cortar no meio, né? Sim, agora o segredo disso tudo que a gente está falando para funcionar é assim, combinados e transparentes. Porque tudo bem, a gente tem Comunicação. uma fazenda que tem área produtiva, área de reserva, não sei o quê, tá bom, tudo bem. Mas a questão é, nós vamos separar 1 ano para a gente cuidar desse assunto, ok. Mas quem vai decidir os contratos desse lugar? Vamos arrendar, não vamos arrendar? Para onde vai esse dinheiro? Como vai? Porque às vezes empurrar a partilha para frente, muitas vezes também é um instrumento de pressão daquele que tem o patrimônio na sua poder. gestão. Então Entendi. também não é recomendável, não é correto. Os advogados ali compromissados com ajudar a família a resolver suas questões não vai fazer isso. Mas assim, e tem muitas vezes, por exemplo, também que você tem lá um volume de patrimônio. É um volume de patrimônio que está aplicado conjuntamente. Seria simples você pegar aquilo, dividir na metade, cada um cuida do seu. Tudo bem, mas... Tem uma perda, né? Tem uma perda e muitas vezes o rendimento daquele valor Não tá tão líquido. e tá sustentando a família. Sem dúvida. Então é assim, as pessoas precisam às vezes entender que as coisas estão conectadas. Não dá para simplesmente, eu quero minha metade de bônus, mas eu não quero o meu ônus, eu não quero a minha responsabilidade. Eu acho essa parte mais legal, Né? assim, de organizar essa partilha para que todo mundo fique bem assistido. E é importante aí as duas pessoas terem a consciência de que é isso que a Renata falou. Às vezes você tem, assim, a família, ela é sustentada por esse patrimônio. Se eu cortar no meio, não vai dar para sustentar todo mundo. Então, como que a gente vai fazer? Enfim, isso a gente pode fazer um podcast só desse. Não, divórcio eu acho um tema muito interessante. Tem a questão jurídica, a questão psicológica Sem também que eu ia dúvida. perguntar, né, para vocês. Quer dizer, vou perguntar depois, mas na visão de vocês, assim, que a pessoa resolve se divorciar, qual o primeiro passo que ela deve dar? Nossa. Sabe aquela pergunta assim, por onde começa? Eu acho que ela tem que ser concomitantemente, a minha opinião tem que procurar 2 profissionais. Um psicólogo para cuidar da cabeça e um advogado para cuidar da questão jurídica. E ter calma, enfim. Mas é que assim, a pessoa não acorda e fala assim, vou me divorciar, né? Não, mas sempre tem quando eu um olho, dia... hoje eu vou me divorciar. Não, mas sempre tem um dia em que você assume aquilo que você decidiu, né? Que você põe aquilo pro Então, mundo e pra outra mas- pessoa, né? Então, a partir daquele momento em que você fala não tem volta, qual é o primeiro passo, né? Então, mas a experiência que eu tenho é que a pessoa não faz assim, não tem volta. Ela já vai pensando e vai organizando. Não, ela vai pensando, né? é quando ela torna aquilo oficial. Eu acho que é o seguinte, então primeiro ela vai- antes de tornar oficial, ela precisa estudar o assunto. Então eu acho que assim, a gente tem cérebro e coração. Ok, o seu coração vai chegar uma hora e vai dizer pra você, não dá mais. Perfeito. Tudo bem. Aí você tem que bater lá na casinha do cérebro e falar, tá bom, o coração falou que não dá mais. E aí, o que Que a eu gente vou vai fazer? fazer? Aí o que ela vai Mas fazer? será que é tão racional assim? Não, mas eu tô dizendo assim, é um aconselhamento, né? Então, o que faria? Aí entenderia. Começa a fazer um brainstorming mesmo. Como seria a minha vida sem o meu marido, sem a minha esposa, sem esse desenho que eu tenho hoje? Onde eu moraria? Eu continuaria Como eu vou com o conviver mesmo com os meus filhos? com o mesmo trabalho ou não? Como eu vou conviver com os meus filhos? Como é que vai ser o dia a dia?
quem leva na escola, quem não leva, coisas bobas. Começaria a imaginar essa situação. Qual é o patrimônio que eu conheço, que eu tenho? O que eu gostaria que continuasse comigo? O que não? O que eu tenho, até onde eu consigo abrir mão de coisas para ter paz? Sabe, eu acho que começa um raciocínio, eu acho que não pode ir por aquela linha assim. Primeiro... Chutar o pau da barraca. Literalmente. É aquela coisa, assim, de se lamentar por estar naquela situação. Sim. E atribuir para o outro a responsabilidade. Mas é muito comum, né? É muito comum. Sim. E aí, o que acontece? Quando você atribui para o outro a responsabilidade, você não olha a sua contribuição para a situação chegar naquele ponto. E você começa a criar expectativas que são além da realidade. E aí você vai se prendendo naquela situação ao invés de libertar suas amarras e desatar os nós. Né? Então, isso não é uma coisa que a pessoa vai sentar uma vez e vai conseguir resolver do dia para a noite. Eu recomendo mesmo comprar aquele papel sulfite grande, sabe? Do risque-rabisque. Sério. E vai fazer. Prós e contra. Senta meia hora, uma hora, desenha quem eu sou. Aonde eu estava, aonde eu quero chegar, que planos eu tenho para mim. Então, Rê, quando você falou da responsabilidade do outro, eu lembrei do Instituto da Culpa, que havia no divórcio e ficava registrado no processo. Hoje não há mais, ninguém é o culpado pelo divórcio juridicamente, mas ainda se responsabiliza muito o outro pelo fim do casamento, né? É uma coisa que a gente vê bastante nos divórcios. Será que essas coisas estão relacionadas? A gente está ainda atribuindo culpa, responsabilidade ao outro, mesmo que isso não seja mais um elemento jurídico? Do ponto de vista emocional, sem dúvida, né? Então, é assim, eu acho que o campo jurídico influenciou, claro, né? Porque você chegava no judiciário tendo que demonstrar a culpa do outro. Se alguém tem que ser culpado, não vou ser eu, né? Mais ou menos esse era o desenho, né? E a gente não se desprende dessas coisas do dia para a noite. Mas eu acho que emocionalmente a gente tem dificuldade de assumir a nossa responsabilidade para as coisas. Então, por exemplo, você recebe uma pessoa para fazer uma conversa inicial. É muito comum a pessoa passar parte do tempo falando do que o outro fez. Sem dúvida. Não usa a primeira pessoa. Sim, nunca. Nas mediações eu sempre escutava isso, era o outro. A gente tem que puxar a pessoa para falar na primeira pessoa. No sentido de dizer, eu entendi qual foi na sua visão a contribuição dele ou dela. E a sua? Mas e a sua? Me conta um pouco sobre como você contribuiu para a situação chegar no ponto em que está hoje. Porque algo há de ter. E as pessoas têm muita dificuldade de fazer isso. E é mais fácil, claro, atribuir para o outro a responsabilidade, você se sentir credor da situação. Muitas vezes aquele que tomou a decisão de dizer, olha, acho que nosso casamento não está indo por um bom caminho, acho que a gente não está conseguindo mais dar o nosso melhor juntos, vamos fazer isso, vamos tentar um outro caminho, acaba também sendo ali no início, né? O outro entende que você quis se divorciar, então você tem que pagar o preço. Quantas vezes a pessoa não quer mais, só porque o outro tomou a iniciativa. Isso é verdade. Nossa, é assim. Quem tomou a iniciativa vai apanhar. Entende? Então é uma coisa. Mas assim, agora o advogado tem um papel relevante nisso também, né? De tentar trazer as pessoas para resolver, para colocar a mão na massa. E eu acho uma questão seguinte: quando você assume a sua responsabilidade e você reconhece que algum comportamento seu não foi bacana e contribuiu para aquilo, é o primeiro passo para você não fazer igual. Quando você acha que nada é responsabilidade sua, isso por detrás com essa postura traz junto com ela a sensação de que assim, o meu comportamento eu não preciso mudar, eu posso continuar fazendo tudo que eu fiz, e muitas vezes isso impacta na questão dos filhos também, né? Não estou dizendo que as pessoas não vão errar, elas vão errar. Nesse processo de transição as pessoas vão errar, mas elas precisam estar abertas para dizer, olha, puxa, eu falei aqui uma coisa que eu não devia ter falado para o nosso filho. Desculpe. Ok. Agora, se a pessoa continua dizendo que não vejo nada de mal, a pessoa vai continuar fazendo. Quando você falou da pessoa sentar e talvez até colocar no papel quem ela é, o que ela quer, para onde ela vai, eu fiquei pensando,
vou dar minha opinião e queria de vocês, que eu acho que isso é o mais difícil, é ter esse pensamento racional no momento de dor. Porque todo mundo está sofrendo, isso a gente sabe. A que sai de casa, a que não sai de casa, a que tomou iniciativa, todos sofrem. E na minha opinião, o mais difícil é ter um pensamento racional, o objetivo e conseguir fazer esse desenho que você propôs, super interessante, e tomar as primeiras decisões, até decidir para quem é o primeiro telefonema, imerso nessa dor emocional, nessa subjetividade, enfim, nesse tumulto que é esse luto do divórcio. Então, na minha opinião, isso é o mais difícil. Eu queria saber de vocês, nesse primeiro momento, o que vocês acham que é mais difícil? Posso só falar uma coisinha? Quando eu falo para a pessoa fazer isso, e isso eu acho que é uma coisa importante, é assim, as pessoas, elas, muitas vezes, você vê que as pessoas, elas sabem o que elas querem colocar para fora, mas elas sabem que aquilo pode ser julgado e que não querem sequer assumir os seus próprios pensamentos. Então, um primeiro desenho... Adorei assumir os próprios pensamentos. Um primeiro desenho que vai vir disso não vai ser um desenho bonitinho, vai ser o que tem de pior em você. Só que você precisa colocar para fora, até para você entender quem é você nesse ponto. E entender, assim, o que é minha raiva, o que é meu desespero. Se você ficar esperando que, nossa, vai ser um desenho lindo de uma pessoa sensata, tudo aquilo que deveria sair vai continuar dentro de você, né? Por isso que eu falo, tem que ter ajuda de outro profissional, além do cara do direito. A gente aqui é instrumentadora do direito, a gente, obviamente, ajuda a organizar isso, mas tem uma outra pessoa que estudou e se formou para cuidar desse pedaço do luto. Você falou em luto. É isso, é um período super difícil. As pessoas às vezes vêm assim, não, a gente já sabe o que a gente quer. Eu brinco, falo assim, nenhum divórcio que eu fiz consensual saiu menos do que 45 dias. Eu tenho esse número na cabeça. Uhum. Por quê? Porque na hora de se assinar ou de você lidar com essas coisas, dá porque a gente já falou aqui, né? O divórcio é a segunda maior dor depois da morte. Porque é muita frustração. Ninguém casa para se divorciar. Então, dá culpa, dá sentimento de falência. Raiva. Então, por favor, além do advogado, procure um psicólogo ou alguém que cuide disso, dessa parte. Sim. Que nós não somos. E tem um monte de colegas que falam assim, eu já falei várias vezes isso aqui. Não, mas você é meio psicóloga? Não sou, não quero ser, não estudei para isso. Óbvio que a gente consegue acolher melhor do que um tributarista acolhe um cliente. Sim, claro. Mas precisa cuidar disso, porque nós não estudamos para isso e a gente não quer fazer isso. Eu acho que a pessoa tem essa sensação porque a gente deixa os clientes falarem, né? Senta que lá vem história. Sim. E a conversa, ela tem um efeito terapêutico, né? Ela não é terapia, mas ela tem um efeito terapêutico. Então, a pessoa acha que ali, nessa conversa com o advogado, né? A gente é super escuta, enfim, acolhedores, que isso já, de alguma maneira, é cuidar desse lado psicológico. E eu acho que você está dizendo muito bem, a gente não dá conta disso. A gente pode até ouvir, né? E a pessoa se sente melhor com isso. Mas a gente não dá conta desse aspecto. Profissionais que pecam exatamente nisso. Se colocam nesse lugar. Gente, a gente tem o chapéu do advogado. Use o chapéu do advogado. Isso não quer te dizer que você vai ser frio, calculista, enfim, frio, calculista. Não é isso. Você pode acolher, mas não é passar a mão na cabeça. Não é falar que tudo vai ficar bem, porque as coisas não vão ficar bem. E eu acho que a culpa dos advogados é isso. Fala assim, não, eu cuido, não precisa. Precisa. Cada um tem a sua profissão. Não é simples o papel do advogado de família, né? Não. Principalmente no início da carreira. As pessoas... É difícil, você quer fazer o melhor pro outro, mas também... Às vezes você acaba assumindo coisas que não são suas, funções que não são suas. Então, eu acho que a meta para um advogado de família deve ser, né, você conseguir equilibrar o acolhimento que você precisa, porque a pessoa busca você no pior momento da vida dela e no momento mais importante. Aquilo pode estar acontecendo milhares de coisas, mas aquele rompimento ganha uma luz especial. Sim. Com distanciamento. Porque se você perder o distanciamento, você vai perder clareza. E aí você não vai conseguir fazer aquilo que há de mais importante.
Sim, que é advogar. Exatamente. Advogar, pensar de forma racional. Isso da distância, engraçado que já me perguntaram, né, como mediadora, como que você não se envolve? Mas se eu me A gente envolver... se envolve. Não, se envolver no Sim. sentido de sofrer junto e se envolver além do que a profissão pede. Porque são histórias que tocam a gente. Uhum. E eu digo, eu não me envolvo. Quer dizer, eu me envolvo no que eu preciso para conduzir o caso, mas não me envolvo, como a Renata está dizendo, a ponto de perder a objetividade. Porque tem a clareza que no só o atendimento. distanciamento dá. Exatamente. Você não pode perder a clareza do distanciamento. É Muito lembrar bom. que chapéu que você está usando. É. Isso mesmo. Bom, o nosso tempo está acabando. Ah, peraí, posso só falar uma coisa antes, Claro. que eu acho que é interessante também para pensar, é que é o seguinte, no passado, as pessoas precisavam, era exigido uma audiência para decreto do divórcio, né? Sim. Não, você tinha que passar ainda pelo promotor. Então era Olha que beleza. existia um cerimonial É. do momento do divórcio que hoje não existe mais. Então, hoje você colhe a assinatura no acordo, homologa, faz Entra com o protocolo eletrônico. leva lá no protocolo Pode ser até eletrônico o expressinho, e tal. né? Ainda existe o expressinho? Para homologar rapidamente quando tem acordo? Ah, não, É, hoje em dia demora Ainda pouco. tem o expressinho. não, mas eu é nunca bem ouvi rápido. falar no expressinho. Não, eu já homologuei vários divórcios, acordo, Não, né? é. Sem partilha, coisas muito Você tinha simples. tem o Sejus que mais... Por isso que inventaram Tinha a um- história do divórcio extrajudicial. Tinha um porque- guichê do expressinho. Ah, não. Mas aí tem o extrajudicial, tal, tudo bem, as pessoas acabam se encontrando para assinar, ou às vezes assina cada um no momento e tal. Mas o que eu acho é que, assim, o fim desse cerimonial que existia, e eu acho que é bom, porque pro dia a dia, na prática, é bom e evita que as pessoas tenham que se colocar numa posição, às vezes, que era desconfortável, né? Totalmente. Mas contribuiu para tratar o divórcio como algo Prosaico. prosaico. E E não não é. Não é. Que bom que você tá falando isso, porque não é nada Não prosaico. Não, e eu Né? acho que essa é a maior dificuldade que vocês, mediadores, têm que ter. A gente precisa terminar bem essa história. Cuidar do fim, né? Tem que cuidar do fim. E esse negócio que você falava, eu sempre levava, porque antes como que era? Você distribuía, mesmo com você só, você distribuía, aí você ia no promotor com as suas cópias originais, passava no promotor, ele ia muitas vezes, no começo até o promotor perguntava, chamava as partes, depois eles começaram do tipo só de acordo, Visto aí e você ia pronto. pro juiz, o juiz chamava as partes, fazia perguntas, e a coisa, acho que a coisa foi andando, como a gente falou, a prática foi tirando isso, porque Não tem mais ritual. não tinha mais ritual, mas eu sempre levava um chocolate na bolsa, porque ou às vezes mais do que um chocolate, porque sempre alguém precisava de um açúcarzinho, porque É muito a difícil. hora que assina ali na frente do juiz, assinava, né? E aí a hora que Concretiza. concretiza e cai uma ficha que você fala. Por isso Agora que eu dava foi. o chocolate. Mas isso Muito que a bom. Renata falou é muito interessante. Porque antes tinha um ritual. Hoje em dia é meio banalizado, entre aspas. Mas aí, mais uma razão para nós, advogados, a gente tem um papel importante. Não é qualquer um que faz divórcio, mesmo consensual. Sim. A gente tem um papel de acolher, de fazer a pessoa passar por todas as decisões, refletir pelas coisas do que ela está abrindo mão ou do que ela não está abrindo mão. Então, eu gosto da sua fala, que você sempre fala, precisa terminar bem, né? Cuidar do final. Cuidar do final, porque a tendência de quem não cuida desse final é desastroso. Assim, ficam coisas não resolvidas. Não conversadas. Não conversadas. E, sobretudo, se você tem crianças, adolescentes envolvidos. Porque se é um casamento que, vamos considerar, Sem filhos. sem filhos e cujo patrimônio foi dividido, tudo bem, claro que cuidar do fim vai ser importante para você. Mas se você opta não cuidar, as consequências disso são suas, concorda? Sim. Você está assumindo os efeitos disso para você. Agora, quando você tem crianças, adolescentes, filhos comuns, esse é um vínculo indissolúvel, né? Então, vocês vão ser avós dos mesmos netos, vão frequentar as mesmas festas, as mesmas cerimônias, família, formaturas, etc. Então, assim, ainda que você ache que não precise, faça isso por quem vem depois de você, né? É isso mesmo. Hoje a gente optou por não falar muito dos filhos, né? Falar mais do casal, mas a gente tem um outro episódio já gravado lá no Spotify, tá? Coparentalidade pós-divórcio. Vão lá para ouvir,
que naquele a gente se dedicou Exato. muito aos filhos e ao papel dos pais depois do divórcio, né? Que é Exato. quando continua a parentalidade, mesmo com o fim da conjugalidade. Eu vou pegar um gancho que aí, por tudo isso que a gente falou, a culpa que era juridicamente necessária para provar o fim do casamento, ela perdeu importância. Sim. Porque os porquês, né? Pouco importa, todo mundo vai ter os porquês, uma lista muito maior do que só o risca-rabisca. Mas é pra quê que a gente vai fazer tudo isso? Então a culpa, ela né, Lu? perdeu. Como? Perdeu. Então não precisa mais da culpa que vocês tinham falado. Eu acho que juridicamente o porquê saiu e só fica o como, que é como se vai viabilizar aquele fim. Mas entre as pessoas ainda é importante passar pelo porquê em algum momento. Sim, e tem muita gente que fica só no porquê. E acho que nosso papel é organizar para não ficar só no porquê. Só Aí nisso. o porquê vai tratar na psicólogo, entendeu? Não com o advogado. É isso aí. Muito bom. Antes da gente encerrar, quero agradecer a Luciana e a Renata por esse papo incrível e pedir sempre aquela mensagem, dica final, para quem está pensando em se divorciar, ainda não falou com o outro, com a outra, tá com aquilo dentro da cabeça. Nossa. Qual dica que vocês dão para quem tá com isso? Olha, ouviu esse episódio, agora tá com a pulga atrás da orelha, assim, por onde eu começo? A minha dica, ela é pouco jurídica e mais prática. Eu acho que é o seguinte, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é parar, refletir, no sentido de dizer o seguinte, eu já fiz tudo que eu podia, sem pensar no outro. Tenho que resgatar. Porque o outro não sei o que, não sei o que. Não, assim, você não é responsável pela atitude do outro. Você é responsável pela sua atitude. Partindo disso, você já fez tudo o que você podia para impactar positivamente esse sistema que é o casamento? Se sim, puxa, então você parte para um outro lugar. É aquela reflexão. Sim. O que eu quero, por que eu vou fazer isso, ou qual é o meu limite, e aí você vai para essa linha. Se não, eu acho que aí vem a questão de buscar um auxílio, talvez porque a comunicação está muito ruim, né? Uhum. E aí entender, eu não fiz tudo o que eu podia. O que o outro pensa disso? Ele já fez? Não fez? Faz sentido? Não faz? Mas também não ficar colocando energia numa coisa que não... só você vai colocar e não vai surtir nenhum efeito, né? Muito Mas eu acho bom. que a primeira coisa é olhar para você e então o que eu já fiz de tudo, não fiz, e se responsabilizar pelas suas escolhas. Eu vou pegar aqui o gancho da Renata que falou para olhar para dentro, né? E a gente tem que parar desse mundo. Nós estamos numa era muito tecnológica, de exposição exagerada das pessoas. Então tem as pessoas altas, magras, lindas, com a pele incrível, o cabelo não fica grisalho, né? Com frizz, né? Não, tá tudo ótimo. E, gente, não. Os casamentos são... É difícil para todo mundo. Conviver com o outro é difícil. Sim. Então, a gente tem que ser tolerante, mas como a Renata falou, não adianta também ficar martelando em alguma coisa que não... Né? Pensar diferente, a gente tem que pensar o seguinte, a gente vai mudando. Aquele casamento, eu acho que a gente renova. O que eu acho que eu queria dizer é o seguinte, a gente renova os casamentos. Os casamentos você vai fazendo outros acordos. E tem pessoas que param no tempo e ficam com aquele casamento. E, gente, a gente envelhece, a gente amadurece, a gente... tem os filhos, ou se não tem os filhos, tem os bichos, e se não tem os que bichos... reinventar. Você tem, né? Assim, é uma opção estar casado, é uma opção de ambos, então tem que fazer acontecer. Tem uma coisa, Lu, que aí eu acho que para gerações mais novas que tem um divórcio mais fácil, né? Porque as pessoas que não tinham um divórcio ou que tinham um divórcio com uma fase mais difícil, elas acabavam investindo mais naquela relação também, né? Sim. Hoje em dia você acaba vendo as pessoas na primeira crise, muitas vezes, sim. já jogam a toalha do relacionamento. Por quê? Porque elas acham que a crise não faz parte do casamento. Se o casamento estivesse dando certo, eu não estaria em crise. Então, já não é para ser. Quando, na verdade, na minha visão, a crise, ela faz parte dos relacionamentos. Claro. A questão é como você sai dessa crise, como você lida com aquilo e supera aquilo. Então, a crise, ela serve para você trabalhar junto. Reconhecer as fraquezas, vulnerabilidades e sair melhor do que entrou. Então, a crise, ela é valiosa.
Né? Não é uma coisa para você, não, o casamento perfeito é o casamento sem crise. Não existe. Não. Quem fala assim, eu nunca briguei. Quando briga, né? Exatamente. Vai ser uma só. Vai ser uma só. Exatamente. Corajosos são aqueles que continuam casados. Ou que resolvem separar, ou que resolvem divorciar e enfrentam esse divórcio mesmo e cuidam desse fim. Na verdade, assim, são opções sólidas. É isso que eu quis dizer. A gente pode falar porque temos casamentos longos. Aqui. Sim, mas eu acho que a mensagem importante de vocês é essa, é cuidar do fim. Sim, do ponto de vista emocional. Cuidar do meio. Sim. E se não tem jeito de... Se for terminar, tem que cuidar do fim. Cuidar do fim do ponto de vista jurídico, emocional, fazer as coisas de maneira pensada, refletida. E procurar ajuda. Cuidar dos nossos, né? Os filhos. Dos filhos. Não tenta dar conta, porque... E aí vai o nosso aplicativo. Porque se deu fim, tem essa relação continuada, a gente tem que cuidar bem do que foi construído nessa história. E tem que ser bom. E o nosso aplicativo pode ajudar você. Baixa aplicativos nossos. Siga a gente no Instagram, @osnossos_. Ouça os outros episódios do nosso podcast. Tem muito conteúdo dessas advogadas brilhantes que estão aqui. Não percam. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Cuidar do fim do ponto de vista jurídico, emocional, fazer as coisas de maneira pensada, refletida. E procurar ajuda. Cuidar dos nossos, né? Os filhos. Dos filhos. Não tenta dar conta, porque... E aí vai o nosso aplicativo. Porque se deu fim, tem essa relação continuada, a gente tem que cuidar bem do que foi construído nessa história. E tem que ser bom. E o nosso aplicativo pode ajudar você. Baixa aplicativos nossos. Siga a gente no Instagram, @osnossos_. Ouça os outros episódios do nosso podcast. Tem muito conteúdo dessas advogadas brilhantes que estão aqui. Não percam. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Acho que foi ótimo. Eu bati algumas vezes aqui no microfone, né? Acho que foi bem espontâneo.